A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, tudo bem com vocês? Hoje é mais um vídeo aqui para o nosso canal Trombeta de Deus. Nós vamos falar sobre os 4 animais aí de Daniel capítulo 7. Vamos também passar para o Daniel capítulo 8 na visão do bode e do carneiro. E vamos também falar ali de Apocalipse 13 e 17, da besta de 7 cabeças e 10 chifres, tá bom, meus irmãos? Então vamos para o nosso estudo agora. É sempre uma benção ter os irmãos aqui no canal. Sejam bem-vindos novos inscritos e fica até o final desse vídeo que você vai ter uma grande revelação. Deus vai edificar a sua vida através deste vídeo, tá bom, meus irmãos? Então vamos ao estudo que vai ser uma benção. Meus irmãos, aqui está nosso estudo de hoje, né? Nós vamos falar um pouquinho sobre Daniel 7, Daniel 8, né? Daniel 7 sobre os 4 animais, em Daniel 8 Deus amplia a revelação e fala sobre o carneiro e o bode, a luta sobre esses dois. E a estátua, irmão, eu falei no último vídeo, que está no canal aí, vocês podem conferir, está lá na playlist de escatologia, o último vídeo da série que eu estava fazendo. E eu parti bastante para a história, peguei os detalhes e lá a gente vê que as coisas bateram bem, da forma que Deus falou, da forma que Deus mostrou para Daniel, porque o sonho que Nabucodonosor teve, a partir da Babilônia até os nossos dias, está batendo tudo certinho. Então dá uma olhada lá que você vai pegar bastante o contexto. Eu indico inclusive que você assista primeiro aquele vídeo, depois você venha para esse, que você vai ter um entendimento muito melhor. Tá bom, meus irmãos? Olha só. Vamos dar uma lida aqui, começando por Daniel 7. Eu vou ler acho que 8 versículos aqui, a partir do versículo 1, e a gente vai começar a entender a ampliação da revelação de Deus. Deus mostrou ali os reinos para Daniel através da estátua, mas agora Deus começa a ampliar, porque Daniel não tinha entendido tudo, então Deus começa a ampliar aqui no capítulo 7 essa revelação para Daniel. Tá bom, meus irmãos? Vamos dar uma lida aqui então, Daniel 7:1. No primeiro ano de Belsazar, rei da Babilônia, teve Daniel um sonho e visões ante os seus olhos, quando estava no seu leito. Escreveu logo o sonho e relatou a suma de todas as coisas. Falou Daniel e disse: Eu estava olhando durante a minha visão da noite, e eis que os 4 ventos do céu agitavam o mar. 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. O primeiro era como o leão e tinha asas de águia. Enquanto eu olhava, foram arrancadas as asas, foi levantado e posto de pé, como um homem. Ele foi dado a mente de um homem. Continuei olhando e eis aqui o segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou sobre um dos seus lados. Na boca, entre os dentes, trazia 3 costelas. Ele dizia: Levanta-te e devora muita carne. Depois disso, continuei olhando, e eis aqui outro semelhante a um leopardo, e tinha nas costas 4 asas de aves, e tinha também este animal 4 cabeças, e foi-lhe dado domínio. Depois disso, eu continuava olhando, e nas visões da noite, eis aqui o 4 animal, terrível, espantoso e sobremodo forte, o qual tinha grandes dentes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços, e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha 10 chifres. Estando eu a observar os chifres, eis que entre eles subiu outro pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que nesse chifre havia olhos como os de homem, e boca que falava com insolência. Olha só, irmãos. Então aqui, o que nós começamos a ver? Daniel ele começa a ter a ampliação da revelação. E começa a falar que ele, no versículo 1 aqui, que ele vê, durante a visão da noite deles, que os 4 ventos da terra, ele agitava o grande mar. Nós vemos, irmãos, se você prestar atenção na palavra de Deus, que esse grande mar em Apocalipse 17, versículo 15, é povos, tribos e nações. Então, você já vê aqui que esses animais saem dessas nações, né? Inclusive, esses animais representam nações. Vamos ver isso agora durante os estudos. E esses 4 ventos da terra que agitava esse mar,
eles também são mencionados na palavra de Deus, é mencionado em Apocalipse, e em Zacarias 6,5, mostra que esses 4 ventos da terra, irmãos, eles estão ligados aos 4 cavaleiros do Apocalipse e também às 4 grandes pestes que vão cair sobre a terra, né? Que é a fome, a espada, a peste e as feras, né? Que esses cavaleiros trazem para afligir a terra. Mas isso é um assunto para outro estudo, não é um assunto que hoje só estou dando um contexto aqui para os irmãos. Então, irmãos, Daniel começa a ter essa visão e ele vê o primeiro animal que ele está alinhado, e você começa a acompanhar aí no nosso slide, ele está alinhado com a cabeça de ouro, que é o leão. E esse leão tinha asas, né? Ele tinha asas e ele foi posto em pé e foi dado para ele, irmãos, uma mente como de homem. Então, olha que interessante. Você vê que alinha certinho com a cabeça, porque é na cabeça que está a mente, que está o pensamento. E você vê que até hoje, nos nossos dias, o pensamento desse mundo é o pensamento babilônico. Por isso que lá em Apocalipse fala que Deus vai destruir a grande Babilônia, a mãe das meretrizes da terra, né? Então você vê esse primeiro animal alinhado aí com a cabeça, e depois você vem para o segundo animal. Aí as coisas começam a ficar mais interessantes, porque a partir do segundo animal, Daniel não conhecia muito sobre eles, porque ele não estava vivendo ainda nesse reino. Né? Daniel, apesar de ele ter vivido na Babilônia e ali no princípio do reinado da Média e da Pérsia, na visão da estátua, ele estava no governo da Babilônia. Ele já conhecia porque a Pérsia e a Média já existiam ali naquela época, mas elas não eram potência. Então Deus começa a abrir o leque para ele para os próximos reinos. Então nesse segundo aqui, que é o urso, vê que esse urso ele era grande, ele levantou um pouco mais sobre um lado e ele também tinha 3 costelas na boca. Atente, irmãos, que esse urso está alinhado com os peitos dos 2 braços. Veja que os 2 braços representam a Média Pérsia, que é o reino dos Medos, e o reino dos persas. Porém, a gente vê na história que os persas eles se sobressaíram muito aos medos. Eles conquistaram grande território. Você vê na história isso, né, esse grande poder que a Pérsia tinha. Por isso que esse urso ele levanta de um lado. E essas 3 costelas, irmãos, em parte ela está ligada com 3 grandes conquistas que a Pérsia teve, que foi a Líbia, eu até anotei aqui, ó, para eu não esquecer. Foi a Líbia, cadê aqui minha anotação? Tá aqui na minha anotação, ó. Foi a Líbia, Babilônia e o Egito. Então você vê que a Pérsia conquistou esses 3 reinos, mas eu vejo também que tem uma ligação, conforme eu pus aí, você vê que tem debaixo das três costelas, tem uma linha que sobe e aponta uma seta para o leão, e depois uma seta que aponta para os 2 governos lá em cima de vermelho, que é o Egito e a Síria. Aí você pode me falar assim, mas aqui na estátua não revela o Egito e a Síria, mas lá em Apocalipse 17, 9, mostra, quando João está recebendo ali a explicação de quem era aquelas 7 cabeças, né, com os 10 chifres, e lá mostra que são 7 reinos. Então, se você contar, pega toda a história da Bíblia, e quem são os grandes reinos. O primeiro reino foi o Egito, inclusive eles escravizaram os israelitas. Depois vem a Síria, que Deus usou para separar as 2 casas de Israel. Nós temos vídeos sobre as 2 casas de Israel. Assista para vocês entenderem que é de extrema importância, para você entender aí as revelações de Deus. Então a Síria foi o reino que Deus usou para separar as 12 tribos, né? Foi 10 para um lado e 2 para outra, a casa de Israel e a casa de Judá. Depois aí vem Babilônia e a partir daí a estátua mostra. Então você vê que essas 3 costelas também apontam para os 3 reinos anteriores que a Pérsia absorveu, né? Porque ela toma a Babilônia e a Babilônia já tinha um pouco da cultura do Egito e da Síria, porque quando vai passando os reinos, irmão, você vê que é sempre assim, não destrói 100% um reino. Quando a Babilônia tomou a Síria, destruiu o Império Assírio, tinha cultura do Egito, e a Babilônia também absorveu a cultura da Síria, assim por diante, até os dias de hoje. Entendeu? Por isso que a nossa mentalidade hoje, Deus considera que a mentalidade dessa terra é a mentalidade babilônica.
uma mentalidade de pecado, de prostituição, né, de comércio. Então, eu vejo que essas três costelas também têm essa ligação, tá bom? Então, você tem esse alinhamento aí. E depois, eu vou falar já do leopardo para a gente entender. Olha só, depois vem o leopardo. Ele já está alinhado com, aí você já vê no slide, com o ventre e os quadris, né? E esse representa a Grécia. Olha só, irmãos. Esse leopardo, ele tem quatro cabeças e ele tem asas de ave, né? Você vê que o leopardo ele é um animal rápido e a ave também ela voa. Então, ele, além de ser rápido, ele tinha asas e tinha quatro cabeças. Daniel não entendeu muito bem. Então, quando você puxa para Daniel capítulo 8, aí você começa a entender. Porque aí Deus amplia ainda mais a revelação para Daniel e ele começa a alinhar o carneiro com o urso e o bode com o leopardo. Vamos dar uma lida lá, um pedacinho de Daniel 8? Olha só, Daniel 8, vamos pegar do versículo 1, a gente pega um pedacinho que você vai entender o que Deus fez. Deus amplia, porque Daniel não conhecia o reino da Grécia, então Deus amplia para ele essa visão e conta em detalhes como seria esse reino da Grécia, entendeu? Então vamos dar uma olhada, olha só, no terceiro ano do reinado do rei Belsazar, olha só que, veja que no capítulo 7 era no primeiro ano e agora já é no terceiro, então você vê que já passou aí 2 anos de uma visão para outra, né? Eu, Daniel, tive a visão depois daquela que tiverem a princípio, que é do capítulo 7. Quando a visão me veio, apareceu-me eu estar na cidade dela de Suzã, que era a província de Elão, e vi que estava junto ao rio Ulai. Então levantei os olhos e vi, e eis que diante do rio estava um carneiro, o qual tinha 2 chifres, e os 2 chifres eram altos, mas um mais alto do que o outro, e o mais alto subiu por último. Vi que o carneiro dava amarradas para o ocidente, para o norte, para o sul, e nenhum dos animais lhe podia resistir, nem havia quem pudesse livrar-se do seu poder. Eles, porém, fazia segundo a sua vontade e assim se engrandecia. Estando eu observando, eis que um bode vinha do ocidente sobre toda a terra, mas sem tocar o chão, ou seja, muito rápido. Este bode tinha um chifre notável, grande, né, que era visível entre os olhos. Dirigiu-se ao carneiro que tinha os 2 chifres, o qual eu tinha visto diante do rio, e correu contra ele com todo o seu furioso poder. Viu chegar perto do carneiro e, enfurecido contra ele, o feriu. Ele quebrou os 2 chifres, pois não havia força no carneiro para lhe resistir. E o bode lançou por terra e pisou aos pés, e não houve quem pudesse livrar o carneiro do poder do bode. O bode se engrandeceu sobremaneira, e na sua força quebrou-se-lhe o grande chifre, o notável que ele tinha, né? E em seu lugar saíram 4 chifres, presta atenção nisso, notáveis, para os 4 ventos dos céus. De um dos chifres saiu um chifre pequeno e se tornou muito forte para o sul e para o ocidente. Para o oriente, desculpa, e para a terra gloriosa. Cresceu até atingir os exércitos dos céus. E alguns dos exércitos das estrelas lançou por terra e os pisou. Sim, engrandeceu-se até o príncipe do exército. Dele tirou o sacrifício diário e em lugar do seu santuário foi deitado abaixo. O exército lhe foi entregue como sacrifício diário por causa das transgressões e deitou por terra a verdade, e o que fez prosperou. Se você atentou, nós lemos até o 11, mas vamos voltar aqui para a gente entender. Então, esse primeiro carneiro, ele tinha 2 chifres. Um era maior do que o outro. Você vê que está bem alinhado com o urso e com os peitos e braços com o peito e o braço da estátua. Por quê? Você vê que a peça se sobressai, aí mostra isso quando o urso se levanta de um lado e os chifres, um dos chifres desse carneiro é maior do que o outro. Ou seja, mostra certinho esse destaque da peça. Depois vem, você vê que esse bode que está alinhado com o leopardo, e você vê esse alinhamento porque ó, o bode ele é ágil, tanto como o leopardo, tanto que ele nem estava pisando, né, no chão, de tão rápido que ele estava, ele veio e derrubou esse carneiro e destruiu ele. E ele tinha um chifre notável. Você vê que aponta para Alexandre o Grande. Depois que ele vence o carneiro, destrói o carneiro, no auge do poder desse bode, fala que esse chifre dele foi quebrado, o chifre notável que ele tinha. E aí então sai 4 chifres dele, que está alinhado com os 4
general de Alexandre o Grande, você pode conferir isso lá no primeiro vídeo. Então você vê esse alinhamento, e esses 4 chifres estão alinhados com as 4 cabeças, viu? Que está no leopardo. Irmão, Deus não faz nada à toa, ele alinha tudo certinho, é só a gente juntar as peças. Então, quando nasce esses quatro chifres, representando os 4 generais de Alexandre o Grande, foi assim mesmo, que ele não tinha herdeiro, então quem herdou foram os generais dele, cada um assumiu uma parte. E você vê que desse chifre, ou seja, do reino, né, da linhagem aí, das pessoas, do reino de um desses chifres, sai um chifre pequeno. Irmãos, esse chifre pequeno é o mesmo chifre, ao meu ver, de Daniel 7. Tem algumas linhas que dá o fim desse chifre em Etíoco Epifânio. Fala que Etíoco Epifânio, ele é o chifre pequeno, e aí ele dá o fim ali nele, né? Mas não, eu acho que Etíoco Epifânio ele é uma tipologia para o anticristo, essa é a minha visão. E tudo que aconteceu ali com o Antipa Epifânio vai acontecer até para o fim. Nós vamos falar no próximo vídeo aí, um pouco para frente, nós vamos estudar mais detalhado sobre Daniel 11, e aí nós vamos entender direitinho essa questão. Mas Antigo Epifânio é uma tipologia do anticristo, irmãos, e aponta diretamente para o anticristo mesmo, no final, ali no nosso tempo, aqui no fim. E você vê que ele cessou o sacrifício ali em Israel, ele profanou o santuário, só que agora isso vai acontecer tudo de forma espiritual. Você vai ver que os santos, as testemunhas que está lá em Apocalipse 11, vão ser entregues por 3 anos e meio, ou seja, por 1.260 dias, na mão do anticristo. E você viu aqui que no próprio capítulo 8 de Daniel fala que esse chifre pequeno que sai dos 4 chifres, ele se engrandeceu até as estrelas do céu e conseguiu derrubar algumas, e tudo que ele fez, ele prosperou. Então você vê que realmente está falando, o chifre pequeno de Daniel 8 é o mesmo Daniel 7, que é o mesmo anticristo, lá de Apocalipse. Entendeu, irmãos? Então tá tudo alinhado. Deus alinhou direitinho, ampliou, e Daniel começou a entender. Ele não tinha entendido. Aqui ele já começou a entender detalhadamente como seria o reino da Grécia. Entendeu, irmãos? Esse alinhamento, ele é maravilhoso. Porque Deus, ele quis mostrar para que hoje nós pudéssemos pegar a escritura e estudar, sabe? Colocar o detalhe nele e entender tudo que Deus quer mostrar. Então agora você vê que ficou alinhado aí o terceiro animal, aí vem o quarto animal. Irmãos, esse quarto animal, Daniel viu que ele era terrível, aterrorizante. E ele quis saber mais sobre esse animal. Esse animal, ele tinha dente de ferro, né? Ele tinha garra de bronze, era pesado. E ele tinha 10 chifres. E Daniel ficou olhando para aquele chifre e viu que daquele chifre saiu um chifre pequeno. Então você vê que esse chifre pequeno que sai aqui no quarto animal está alinhado com o chifre pequeno que sai ali do bode, entendeu? E que está alinhado com o anticristo. Nós vamos ver isso aqui daqui a pouco, essa questão dos chifres ali nos pés da estátua. Então, irmãos, e você vê que esses 3 primeiros animais, depois que o chifre pequeno levanta, faz guerra contra os santos, ele fica robusto, derruba 3 dos chifres quando ele se levanta, fala depois que no fim ele vai ser destruído, esse último animal, mas os outros 3 primeiros ainda foi dado um prolongamento de tempo, eles viverem mais um pouco, apontando para o milênio, que vai restar nações. Esse é um apontamento para as nações restantes. Mas você vê que lá em Apocalipse confirma que a besta, o falso profeta, eles são lançados no lago de fogo. Vai ter um julgamento para eles, eles vão ser lançados lá. E aí combina aqui com essa parte, bate certinho com a parte que esse quarto animal é lançado no fogo e destruído, entendeu? Mas vai restar nações que são nações descendentes ali do reino da Babilônia, do reino da Pérsia, da Grécia, da Roma. Tá bom, meus irmãos? Então, você vê esse alinhamento perfeito. Depois vem aí no quarto animal alinhado aí com a Roma, né? Porque Roma foi um império muito grande, mas você tem que atentar, igual a gente já viu, que a Roma oriental e Roma ocidental. Não vou dar em detalhe, mas você vê que
Depois a Roma Ocidental vai para os bárbaros e a Roma Oriental vai para o Império Otomano e tudo se encerra ali, essa era de impérios na primeira e na Segunda Guerra Mundial, que no meu entendimento, irmão, a gente entra nos pés da estátua, que é ferro misturado com barro, e a gente vê isso hoje, desde a Primeira Guerra Mundial ali, os reinos tentando fazer aliança, mas você vê uma certa fraqueza no reino desse mundo, as alianças não dão certo. Você vê que a nossa economia é frágil e bate muito bem, irmãos, bate muito bem. Então você, ao meu ver, ali, Primeira e Segunda Guerra Mundial deu start aos pés da estátua e agora nós estamos próximo, muito, mas muito próximo mesmo dos pés, dos 10 dedos da estátua. Antes disso, irmão, quero terminar de ler aqui Daniel capítulo 8, porque tem uma parte que é bem complicada de entender, que eu acho que é interessante falar com os irmãos. Ó, que é uma conversa de 2 anjos que Daniel tem a visão. Versículo 3, olha só. Depois ouvi um santo que falava, e disse outro santo àquele que falava, sejam dois. Até quando dará a visão do sacrifício diário e da transgressão assoladora? Visão na qual é entregue o santuário e o exército, a fim de serem pisados. Então, perguntou até quando vai durar isso daí? Aí o outro responde, ele me disse, até 2300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Ou seja, a gente vê, irmãos, que tem linha teológica que entende um pouco errado essa questão de 2300 tardes. Tem uma linha teológica que fala que essas 2300 tardes era 2300 anos, e que isso começou ali com o decreto da reconstrução do templo e terminou em 22, eu até anotei aqui, ó, do 10 de 1844. E essa data seria a volta de Jesus. Mas como não aconteceu a volta de Jesus, esse dia foi conhecido como o dia da grande decepção. Depois eles estudaram de novo lá, leram a profecia, e falaram que esse dia, na verdade, em vez de ser a volta de Jesus, era o dia que Jesus entrou no Santos dos Santos. Então, eu não concordo com essa linha, eu acho que ela fica muito historicista e ela você não consegue encaixar ela na palavra de Deus de jeito nenhum. Existe uma outra interpretação que fala que essas 2.300 tardes e manhãs são 2.300 sacrifícios, como são dois sacrifícios, um à tarde e outro de manhã, então representa 1.150 dias que se cumpriram a partir de Antíoco Epifânio. São Antíoco Epifânio, ele profanou o templo e foi dessa época até quando reconstruiu o templo. E aí aconteceu esses 1.150 dias. Eu não concordo também, porque como que eu concordo? Eu creio que isso se cumpriu ali sim em Antíoco Epifânio, mas aí tem a tipologia dentro de Antíoco Epifânio que aponta para o nosso tempo aqui agora do fim, que são sim 1.150 dias, mas esses 1.150 dias estão dentro dos 1.260 dias que está lá em Apocalipse 11, que fala que as testemunhas vão ser entregues na mão da besta e do falso profeta e vão ser mortos. Você viu também que falou isso aqui em Daniel 8 e Daniel 7, que esse chifre pequeno vai lutar contra os santos, vai vencer, vai até a estrela do céu, vai derrubar algumas e tudo que ele fizer vai prosperar. Então, eu creio que dentro desses 1.260 dias encaixa esses 150 dias que as testemunhas vão morrer, entendeu? E aí, quando findar esse tempo, aí o santuário vai ser purificado, Cristo volta e aí encerra aí esse ciclo aí no fim aí da última semana de Daniel, tá? Então, irmãos, é assim que eu entendo essa questão da visão de Daniel aí, de ver essa questão de 2.300 tardes e manhãs. Ok? Então, irmãos, olha só, vou puxar aqui um pouquinho para baixo. Agora vamos atentar um pouquinho para os 10 dedos da estátua. Irmãos, para mim, como eu disse aí um pouco anterior aí no vídeo, nós estamos muito próximos de entrar nesses 10 dedos, que é de barro de ferro também. Nós vemos que esses 10 dedos estão alinhados diretamente com os 10 chifres, tanto do quarto animal, quanto com os 10 chifres da besta de 7 cabeças de Apocalipse 13, e também está falando dela lá em Apocalipse 17, dando detalhes. Por quê, irmãos? Ó, esses 10 chifres são reis que recebem o reino. São reis que vão receber no futuro. São 10 reis que estão para ser montados. Nós estamos caminhando para isso.
temos que acompanhar aí a geopolítica para a gente poder entender isso. Mas você já vê que está caminhando para essas uniões aí, nós vamos ter aí, ao meu ver, no meu ver, são 5 reinos do lado ocidental e 5 reinos do lado oriental, porque são 2 pés, 5 de cada lado. E a gente vê, irmãos, esse alinhamento perfeito. Os 10 chifres da besta de Apocalipse têm diademas. Na de Daniel, não. Por quê? Na besta de Apocalipse, ali já está falando de um tempo em que ela já tem autoridade. Então, elas já estão sob o domínio da terra. Tanto que elas entregam toda a autoridade que ela tem para o falso profeta, né? Para o anticristo, para que ele exerça todo esse poder na presença deles, né? Tanto que a própria besta, as nações, vai fazer uma imagem para o anticristo, que essa imagem vai fazer com que as testemunhas morram, né? Através de não aceitar a marca da besta que está ligada com o comércio. Então é aí que nós vamos passar a ter um sofrimento maior, que não vamos poder comprar e vender. Mas esse é assunto para um outro vídeo, que vou fazer talvez daqui 2 ou 3 vídeos para frente. Já está praticamente pronto esse estúdio. Então, nesse estudo nós vamos falar sobre a marca da besta, vocês vão entender melhor aí como que é. Então, beleza. Desses 10 chifres, você vai ver lá em Apocalipse 17 que sai um chifre pequeno, olha só, que aponta diretamente para Daniel, do chifre pequeno que tinha olhos como de homem e boca arrogante. E esse chifre derruba 3, que esses 3, ao meu ver, são 3 governos que não vai compactuar com a forma de governo do anticristo e o anticristo vai vencer eles, né? Eu creio também que essa guerra aí tem muito a ver com Daniel 11, porque para mim o ponto de partida, para a gente entender que o anticristo está na Terra e quem é ele, a Bíblia dá a localização dele, nós vamos estudar sobre isso também, mas ele vai vir do norte e vai lutar contra o sul ali, contra o Egito, e vai vencer. Então aí, a partir daí, eu creio que a gente inicia, ali é o ponto de partida para iniciar a contagem da última semana de Daniel. Tá bom, meus irmãos? Então você vê que esse chifre derruba 3, mas lá em Apocalipse 17 começa a explicar essa questão desse chifre. Como é que era a besta lá? Vamos dar uma lida. Apocalipse capítulo 17, olha só. Vamos ver aqui, ó. Vamos pegar aqui o versículo 7. O anjo, porém, me disse: por que admiraste? Dir-te-ei o mistério da mulher e da besta, em que tem 7 cabeças e 10 chifres que leva a mulher. Aqui está tendo aquela visão da mulher que está sentada sobre a besta de 7 cabeças e 10 chifres. A besta que vistes era, não é, e está para emergir do abismo. Então, vê ali, ó, tem aqui no nosso slide, olha lá, era, não é e há de vir. Então, há de subir, né? Vai emergir do abismo, versículo 8, e caminha para a destruição. E aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão, vendo a besta que era e não é, mas aparecerá. Aqui está o sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, nos quais a mulher está assentada. São também 7 reis, dos quais 5 caíram, um existe e o outro ainda não chegou. E quando chegar tem de durar pouco. Atente para isso. A besta, que era e não é, e também ele é o 8º rei, e procede dos 7, e caminha para a destruição. Os 10 chifres que viste são 10 reis, os quais ainda não receberam reino, mas recebem autoridade como reis, com a besta durante 1 hora. Tem estes um só pensamento e oferecem à besta todo o poder e autoridade que possuem. Olha só. Então vamos lá. Então ele fala aqui, ó, que tinham 5 reinos. Tinham 7 reinos, né? As 7 cabeças são 7 reinos que nós vimos ali atrás aqui, ó, que bate setinha ali, ó, Egito, Assíria, Babilônia, Média, Pérsia, Grécia e Roma, que dá 6, e o 7º é os 10 reinos que vão se levantar. Então eles recebem o reino, recebe o reino e dão essa autoridade para o falso profeta, que é para o anticristo, que é o 8º rei. Então aí explica, 5 era, 1 é e o outro há de vir. 5 era Roma desculpa, irmãos, de Grécia para trás. Então você conta, ó, Egito, Assíria, Babilônia, Média e Grécia, 5.
Um é a Roma, tempo de João, que estava tendo a visão. Então, um é presente, olha lá. E o há de vir futuro, que é o reino do anticristo. Então você vê o alinhamento, você precisa, Daniel e Apocalipse complementam um ou outro, irmão, isso é maravilhoso. Quando você começa a entender essas coisas, você fica maravilhado. E olha só, mais detalhes. A besta de Apocalipse, ela tem pés de urso, boca de leão e é semelhante ao leopardo. Você vê aí, ó, no slide que eu coloquei 7 cabeças, ela tá a contagem, e eu coloquei um X na segunda cabeça, porque ao meu ver a segunda cabeça que é a Síria, é a cabeça ferida que volta a reviver por causa da localização que a Bíblia mostra que vem o anticristo. Isso eu vou deixar para o estudo, se nós formos estudar a localização do anticristo. A Bíblia mostra onde ele vem, e ele vem da região da Síria, que é o segundo reino, e eu creio que é esse reino que vai voltar a reviver nesse tempo. Com pensamento e cabeça e mentalidade da Babilônia, mas é a Síria, com um anticristo vindo ali do Oriente Médio, vindo provavelmente do islamismo, que eu creio, e aí você tem essa segunda cabeça revivendo, tá bom? E o tempo que essa besta recebe autoridade para vencer os santos é 42 meses, 1260 dias. Ok, irmãos? Então aqui nesse vídeo de hoje nós conseguimos entender de forma mais panorâmica essa questão do alinhamento entre a estátua, os quatro animais, os dois, o bode, o cordeiro, o bode e o carneiro de Daniel 7 e a besta de Apocalipse. Irmãos, vamos acompanhar esses estudos, é maravilhoso, nós estamos muito próximo do tempo do fim, então é muito importante nós entendermos essas coisas, entendermos o que Deus quis falar com a gente, o que Deus deixou aqui na palavra dele para nós estudarmos, meditarmos, sabe? A palavra de Deus fala que o povo perece por falta de conhecimento. E hoje, às vezes, a gente fica aí, às vezes, sendo levado por qualquer coisa que fala na internet, um monte de gente sensacionalista falando um monte de coisa, pegando qualquer notícia que acontece no mundo, notícia geopolítica, qualquer outra coisa, pegando essas coisas que estão acontecendo atualmente para falar coisas que não estão na palavra. Se apega à palavra, estude, aqui está todo o panorama, você viu? A gente começou a entender um pouco mais, aprofundamos um pouco mais. O próximo vídeo nosso vai ser sobre o anticristo, e aí nós vamos começar a entender mais ainda sobre ele, sobre como vai ser o reinado dele, que ao meu ver está muito próximo. Nós tivemos aí, irmãos, 50 anos é muito, de 30 a 50 anos eu acho no máximo que nós temos, e que o Senhor dê graça para nós, e Ele vai dar, nós vamos estar cheios do Espírito Santo. Às vezes a gente fica preocupado, pô, mas se eu for passar pela tribulação, como é que vai ser, irmão? Não se preocupe. Ah, mas eu vou ter que, igual o canal Sensacionalista, irmão, eu fico chateado quando muitos irmãos caem nisso. Às vezes a gente não cai, mas tem muitos irmãos que caem. Ah, mas você tem que juntar dinheiro, você tem que se preparar, você tem que ir para o meio do mato, você tem que ter muito dinheiro, que comprar alimento e guardar alimento. Irmãos, a Bíblia não ensina isso. A Bíblia ensina a gente a ter dependência do Senhor. Quando aquela mulher está sendo levada para o deserto, lá em Apocalipse, ela está indo para ser tratada pelo Senhor, como foi lá no Egito, irmão. O paralelo é grande também, nós vamos estudar sobre isso. Lá no Egito, o povo saiu de lá e foi caminhando para a Terra Prometida. Quando o povo ficou no deserto ali, eles foram totalmente dependentes de Deus. Deus proveu água, proveu alimento, proveu roupa, proveu tudo para eles. Eles não tinham como se manter ali, mas Deus manteve eles lá e livrou eles também das pragas antes de sair do Egito. Vai ser assim também no tempo do fim, irmão. Deus vai nos livrar da ira, que é isso que ele promete, nos livrar da ira vindoura, não nos livrar da tribulação. Até porque a igreja, que é a testemunha dele, que vai tocar as trombetas e as coisas vão acontecer, mas Deus vai nos livrar da sua ira, que é as taças da ira de Deus. Isso não vai pegar na gente. E isso demonstra o grande poder de Deus. Ele vai nos livrar e vai cuidar de nós no deserto. Alguma parte dos irmãos das testemunhas do corpo de Cristo vai morrer testemunhando, como mostra em Apocalipse 11, que as testemunhas morrem e ficam ali à vista em praça pública, mas vai ter essa parte do povo de Deus que vai ser guardado e tratado lá no deserto. Não é que vai ficar de boa, não, irmão. Deus vai tratar lá no deserto como ele tratou com o povo. Só que Deus quer achar no nosso coração que ele não achou no povo de Israel. Então fiquem atentos, irmãos, que o Espírito Santo vai nos encher. Nós faremos coisas maiores que Cristo fez, milagres, revelações.
A palavra de Deus vai chegar até os confins da terra, irmãos. Então esteja pronto, atento para ouvir a voz do Senhor, para ser testemunha do Senhor, para ser sacerdote do Senhor. Para você ser rei e sacerdote com Cristo, você precisa praticar esse ofício agora. Como você pratica a palavra de Deus te ensina. Com sacrifícios espirituais, intercedendo pelo povo de Deus, na oração, se rendendo aos pés do Senhor em prol do corpo dele, para se arrependendo e se humilhando diante do Senhor. Tá bom, meus irmãos? Então, até o próximo vídeo. Que Deus abençoe vocês. Não se esqueça de se inscrever no canal, irmãos, para que o canal cresça. Compartilhe esses vídeos na sua rede social, no seu status do WhatsApp. Se você for mudar agora do WhatsApp para o Telegram, para outro aplicativo, compartilhe. Ajude a palavra do Senhor a alcançar muitas pessoas, tá bom, meus irmãos? Fiquem com Deus e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo.